Olá, muito boa noite a todos. Estamos exatamente aqui na Rua Luiz Maranhos, bairro Alvorada de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, nesta sexta-feira do dia 15, Do dia 15 de agosto de 2025. Estamos exatamente aqui na Rua Luiz Maranhos, bairro Alvorada de Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, para registrarmos mais um culto ao ar livre. E com o professor Kleber proferindo mais uma vez a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E o assunto abordado aqui é exatamente o Apocalipse. Existiram 7 grandes impérios que dominaram o mundo ao longo da história. Quem foram eles? O Egito. Foi o primeiro império, né? Logo depois dos Sumérios ali, os egípcios foi a nação que se levantou, dominou, certo? Na sua época, fez inclusive o povo de Deus escravo por cerca de 400, alguns dizem 430 anos. Logo depois, um outro império, a Assíria. Logo depois do Egito, veio a Assíria. Posteriormente, Babilônia, Medo-Pérsia, que eram 2 impérios que se fundiram para poder derrotar Babilônia, certo? Aí, posteriormente, veio a Grécia, aí a Roma, em suas 2 fases. Roma imperial, que é na época dos impérios, dos imperadores, e posteriormente, Roma papal, que então surgiu ou se levantou e dominou o mundo na época dos papas. Então essas 7 cabeças do Apocalipse capítulo 13 aqui é uma referência clara a esses 7 impérios que dominaram o mundo ao longo da nossa história. Seguimos. Bom, aqui está, né? Eu mencionei aqui o último império ali, Roma pagã ou imperial, e Roma papal ou eclesiástica, podemos dizer assim, certo? Seguimos então, aqui a nossa, pode passar, Davi. O versículo 2 do capítulo 13 diz assim: a besta que emerge do mar, né? A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Vou mostrar para vocês uma outra figura agora, de mais ou menos, pode passar, Davi, de mais ou menos como que era aí, né? Essa besta que o Apocalipse está descrevendo aqui. Ele dá pra gente alguns aspectos que esse animal, ou esse império, ou esse poder tinha, né? Ela diz que, o texto diz que ele era como leão. E quem era o leão na história, digamos assim, representado na história da humanidade, né? Era exatamente Babilônia. Ó, de Babilônia, esse império, ou essa besta que emerge do mar, ela toma para si alguns aspectos dos impérios passados, tá? Então, de Babilônia, o Império Romano, tá? Ele pegou, ele copiou a pretensão e o orgulho, tá? E o pecado e a transgressão da lei de Deus. Isso era muito evidente, por exemplo, meus amigos, nos babilônicos. Babilônia foi um dos maiores impérios que já existiu no planeta Terra. E eles eram muito prepotentes, tá? Mas muito prepotentes mesmo. A ponto de dizer que de que Babilônia jamais passaria. Só que tem alguns aspectos espirituais que Roma, essa besta que emerge do mar, adquiriu de Babilônia. E o que era então? A transgressão à lei de Deus, tá? Mas Roma também adquiriu aspectos dos outros impérios. Por exemplo, da Média e da Pérsia, tá? Da Medo-Pérsia, Roma copiou o culto de adoração no dia do sol, ou domingo, tá? Olha, os médios e os persas, o antigo culto persa era chamado de mitraísmo, e ele dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra. E o deus Mitra é exatamente o deus Sol. Então esse império que surge, esse poder ou essa besta que surge no capítulo 13 de Apocalipse, saindo do mar, ou seja, de muitos povos, ele herda alguns aspectos dos impérios anteriores. De Babilônia, a pretensão e a transgressão da lei de Deus. Da Média e da Pérsia, eles herdam e inclui, digamos assim, no seu bojo doutrinário a adoração do primeiro dia da semana. E hoje não é isso que nós vemos em muitas religiões. O sábado, o dia de adoração ao Senhor, foi deixado de lado.
Isso cumpre uma profecia lá de Daniel capítulo 7, versículo 25. Mas esse poder, certo? O poder papal, ele herda isso da Média e da Pérsia a ponto de escrever em seus documentos, tá? De que a igreja tem autoridade de mudar a lei de Deus. Ora, quem foi que deu essa autoridade para os homens? Hã? Eles dizem, não, nós adoramos a Deus agora no domingo, o dia santo é o domingo, porque Jesus ressuscitou. Espera um pouco. A comemoração da ressurreição de Jesus é outra cerimônia, é o batismo. Não tem nada a ver com a adoração a Deus no domingo. O dia de adoração do Senhor, separado e santificado por Deus, é esse dia que nós estamos agora nas horas. Porque nós já estamos nas horas do sábado, vocês sabiam disso, né? Certo? A partir do pôr do sol de sexta-feira, nós já entramos nas horas sagradas do sábado. E por que então que esse poder de Apocalipse capítulo 13 ensina a adoração nos dias de domingo? Ora, é um aspecto dos medos e dos persas. Eles herdaram isso, porque a Bíblia diz aqui no capítulo de que esse poder, de que esse animal, ele tinha aspectos, ele tinha as patas como de urso, e o urso é uma representação dos medos e dos persas. Ele tinha o corpo de leão, ele tinha asas como de águia ali, e também aspectos do leopardo. E quem que era o leopardo na história? Pode passar. Pode passar, Davi. Travou. Culto ao ar livre, uma iniciativa e Era a realização Grécia. da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Pronto, bairro aí de está, Alvorene. da E esse é o Grécia, professor Kleber. Roma, que é esse poder que nós estamos E aqui o identificando professor aqui, né? Fernando Como Veras. sendo o poder que surgiu do mar, ou seja, de muitas pessoas, de muitas multidões. Da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação dos santos. E não é isso que nós vemos ao longo da história da igreja medieval, podemos dizer assim, né? A adoração de muitos santos, de muitos deuses. Isso era um aspecto dos gregos. Os gregos, meus amigos, eles têm um deus para tudo o que eles imaginam na vida. Tem um deus da terra, o deus da água, não é assim, Afonso? O deus da árvore, o deus da planta. E aí, esse poder aqui de Apocalipse 13, ele herda isso da Grécia. E ele implementa agora no seu bojo doutrinário a adoração de outros deuses. Santos, por exemplo, né? Muitas, digamos assim, imagens são levantadas e ensinadas pela igreja a adoração dos seus fiéis. Certo? Seguimos então lendo o texto. O versículo 5 agora do capítulo 13 de Apocalipse diz assim, ó: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Bom, o texto está dizendo que essa besta aqui recebeu, certo, uma boca, e que dessa boca saía blasfêmias. E aí nós vamos agora para a Bíblia entender o que é blasfêmia, tá? Ó, o que é blasfêmia segundo a palavra de Deus? A pretensão de perdoar pecados. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 21, nós temos o seguinte texto: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? O que é pecado à luz da Bíblia? É você ter a pretensão de perdoar pecados. Porque só quem pode perdoar pecados é quem? É Deus. Somente Deus. Não é isso? Aqui Jesus está sendo acusado de cometer blasfêmias. Mas Jesus cometeu blasfêmias? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele é Deus. Logo, ele tem autoridade para perdoar pecados. É tanto que ele o fez em seu ministério aqui na terra. Ok, meus amigos? Então, esse poder, ele tem, né, essa pretensão de perdoar pecados. E no seu bojo doutrinário, existe um livrinho na Igreja Católica Apostólica Romana chamada Catecismo. Já ouviram falar? Ali está escrito de que os papas e os padres têm poder, a autoridade de Deus de perdoar pecado das pessoas. Certo? Tanto é que as pessoas vão ali num localzinho separadinho, lá na igreja, não é assim? Tem lá, né?
aquilo que nós chamamos de confessionário. E aí eles confessam os seus pecados, digamos assim, ao padre. E aí o padre, o que o padre faz? Ele dá uma penitência. Você vai rezar agora tanto disso, tanto daquilo, seus pecados estão perdoados. Ora, isso é blasfêmia. A palavra de Deus diz que somente Deus tem o poder de perdoar pecados. Mas o que a Bíblia diz mais ser blasfêmia? Aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 33, diz assim, ó: responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui de novo eles repreendem Jesus, porque eles estão agora com pedras e paus na mão para jogar em Jesus. E aí Jesus pergunta para eles assim, ó: por que vocês vão me apedrejar? Eu só estou fazendo boas obras. Aí eles respondem isso daqui, ó: nós não estamos te apedrejando porque você faz boas obras, nós estamos te apedrejando porque você fala que você é Deus. Jesus diz aqui, ó, nesse texto, o contexto daqui, Jesus fala assim, ó: eu e o Pai somos um. Logo, o que é blasfêmia segundo a Bíblia? A pretensão de perdoar pecados e também, olha só, a pretensão de ser Deus. Sabe o que é que diz nos documentos da Igreja Romana? De que o Papa, ele é o substituto de Deus na Terra. Olha só, irmão. Deus é mais. Oi? Deus é mais. Os documentos da igreja está registrado isso. Ok, queridos? Então, Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Abroenista, professor Kleber. Ou seja, ele teria a pretensão de perdoar pecados e ele dizia ser, ou sua autoridade ser semelhante à de Deus. Seguimos. Qual que é a ação, então, dessa besta que emerge do mar? Desse poder que emerge das multidões? Ainda no versículo 5 diz assim, ó: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Deixa eu falar com vocês de novo de uma conversão profética. Esse poder de Apocalipse 13, ele agiria por um período da história da humanidade. Segundo a Bíblia, 42 meses. Deixa eu estudar com vocês aqui agora. Pode passar, Davi. Olha só. Quando nós estamos estudando profecia, que é o que nós estamos fazendo agora, tá? Nós temos então uma tabela de conversão, ok? Onde que essa tabela diz assim, ó: em profecia, cada dia profético equivale a um ano literal. Ok, amigos? Então, cada dia profético equivale a um ano literal. Mas da onde foi que os adventistas tiraram isso? Da Bíblia. Vou mostrar para vocês o texto. Olha só, pode passar aí, Davi? Aqui no livro de Números, capítulo 14, versículo 34. Culto ao ar livre, assim, uma iniciativa e realização da Igreja segundo Adventista o número do dos dias em que espiaste a terra, 40 dias. E aí está destacado aqui de vermelho. Nesta noite de sexta-feira, do cada dia 15 de dia agosto representando de um ano. 2025. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Abaruene, Fortaleza, Ceará. Esse texto está fazendo uma referência aos espias que foram espiar a terra, certo? E... oi, meu amor. Obrigado. Culto ao ar livre. Os espias que foram espiar a terra, certo? Para poder tomar posse ali. Eles passaram então 40 dias fazendo essa vigilância. E Deus então fala para eles por meio de Moisés: o número de dias que vocês passaram espiando será 40 anos. E foi exatamente 40 anos que o povo de Israel passou peregrinando por todo o deserto. Não foi assim? Eles tinham a caminhada do povo de Israel de Egito até Canaã era mais ou menos ali 2 semanas, 3 semanas de caminhada. Só que eles passaram ali rodeando o deserto 40 anos. Mas tem um outro trecho que nos ajuda a entender a conversão profética. Pode passar, Davi? Tá aqui, ó, Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7. Que tem um quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um e Oliveira. ano.
Você Então vamos lá. acessa o YouTube, digita Quando nós vemos aqui no livro do Apocalipse, Célia no e capítulo Oliveira, e terá 13, versículo os 5, mais belos de vídeos que esse poder mineiros. se levantaria do mar, e mar em profecia significa multidões, povos, nações. Ele agiria por 42 meses. 42 meses, vamos lá? Matemática agora aqui na tela. O mês judaico, ele não tem, o nosso mês, o nosso calendário, existem alguns meses que tem 31 dias, na verdade? Não é? O mês de agosto, por exemplo, acho que tem 31, né? Ou não? Né? Então, no calendário judaico não existe isso. Todos os meses do calendário judaico são de 30 dias. Ok? Como a Bíblia, o contexto é judaico, a cultura é judaica, o que a gente faz? O texto diz que esse poder agiria por 42 meses. Logo, nós precisamos multiplicar. Está aqui uma conta simples. 30, que é o número de dias do mês do calendário judaico, vezes 42. Quanto que vai dar? Ali está a resposta. 1.260 dias. Usando a nossa conversão profética, 1.260 anos. Qual foi o poder que se levantou na história da humanidade, que durou 1.260 anos, que perdurou 1.260 anos? O único poder, exatamente o poder papal, a supremacia papal, que aconteceu ali por volta do ano 538. Em 533, tá? Esse imperador aqui, ó, Justiniano, ele chega no poder 5 anos depois, após a expulsão da última tribo bárbara, aquelas tribos que eu estava falando para vocês, certo? Os ostrogodos. Ele então dá autoridade para os papas assumirem novamente. Sai a figura do imperador, e quem tem agora poder em Roma ali é o Papa. E então a Bíblia diz que esse poder agiria por 42 meses ou 1.260 anos. Nós viajamos na história, né? Ó, 538, aí nós viajamos 1.260 anos. Nós chegamos aqui, ó, em 1798 depois de Cristo. O que aconteceu na história em 1798? A prisão do Papa Pio VI. Napoleão Bonaparte então ordena a prisão do Papa. E aí quebra-se a hegemonia, digamos assim, dos papas. Seguimos. Nesse período, ao longo dos 1.260 anos, aconteceria o que o texto diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, o texto diz assim, ó: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A igreja, percebam, infelizmente, queridos, a igreja perseguiu os cristãos por um período grande da história, 1.260 anos. Muitas pessoas que iam contra os ensinamentos da época, contra a adoração dos santos, né? Contra a cobrança de indulgências, vender, comprar terreno no céu, pagar para poder receber o perdão dos pecados. Todas as pessoas que se posicionavam contra isso, a guarda do domingo como dia santo, a adoração de imagens, todas as pessoas que se posicionavam contrário às ordens da igreja, eles eram, ó, amarrados em praça pública e lançados para serem queimados. Eles eram lançados num coliseu, onde feras eram soltas para poder comê-los vivos. A igreja persegue então o povo de Deus, cumprindo-se o que está no texto aí, mas seguimos. Bom, o texto diz, no capítulo 13, versículo 3, de que essa besta, olha só, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando que essa besta, quando que esse poder recebeu então a ferida mortal? Eu já falei para vocês, pode passar. Quando o Papa Pio VI, aí está ele, em fevereiro de 1798, ele foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Cumpre essa profecia de Apocalipse 13, versículo 3, de que a besta teria uma de suas cabeças, né, ferida ou golpeada como de morte. Mas o texto diz que ela ia reviver, certo? Que ela ia recuperar
a autoridade, né? Ela sofreu o que ela tanto causou. O texto diz assim, ó: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que seja morto também a espada. Portanto, a igreja sofre aquilo que ela durante muito tempo perseguiu. Só que o texto diz que essa besta, ela ia ganhar vida novamente. Ela ia ser devolvido a ela a autoridade. Aqui está, ó, Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Quando que isso ia acontecer? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. E do Cordeiro, né? Que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, o texto diz que ela seria golpeada, de que esse poder ele iria temporariamente perder a sua autoridade, mas que ela ia revigorar, que ela ia ser novamente devolvida a sua autoridade. Quando isso acontecer, Cleber? Aqui está o texto, ó: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. A gente vê, portanto, pela volta ali de 1929, mais ou menos, Roma, né, ou os papas devolvidos a ele, cerca de 42 mil hectares de terra. Ali na Itália funda-se hoje o que nós conhecemos como o Estado do Vaticano. Vocês sabem que o Vaticano hoje é um Estado, né, de que o Papa ele é um líder, certo? Ele é um representante de Estado. A igreja então vem aos pouquinhos recuperando, digamos assim, a sua popularidade. Quem aqui lembra ou que já ouviu falar no Papa João Paulo II? João Paulo II. Esse foi um dos papas, segundo a história diz, né, mais populares da época. Nós tivemos há pouco tempo agora o Papa Francisco, né, que chegou a falecer, também um papa latino, popular, que arrastava multidões. Bom, o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, dá para mim uma chave, tá? Ele me ensina de que esse poder vai recuperar de novo a sua hegemonia. Quando? Quando as pessoas estiverem adorando. Deixa eu finalizar a história, o ensinamento, o estudo dessa noite. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da igreja A seguinte informação. Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorelho. Pode passar. E este é o professor Kleber. Esta noite de Amigos sexta-feira do dia 15 de agosto a de história da humanidade 2025 sempre aconteceu no entorno da adoração. No final das contas, você que está me assistindo aqui no canal, tudo estará envolto no quesito adoração. Quem você adora? Quem ocupa o espaço no seu coração? Quem é aquele que de você recebe culto, adoração, reverência? Porque tudo é uma questão de adoração. Bom, a Bíblia me apresenta aquele que é único, aquele que merece de fato, de mim e de você, a adoração. Apocalipse capítulo 5, versículo 15 diz que Jesus é o único que merece de nós, seus filhos, a adoração, porque Ele nos criou e nos redimiu. E eu quero apresentar para vocês aqui a última figura. Pode passar, Davi? A última figura daquele que merece receber de nós a adoração. Próxima sexta-feira nós estaremos estudando sobre a outra besta. Essa surge do mar. E nós aprendemos que essa besta aqui é uma referência direta ao papado, em suas duas fases, né? Fase de império, Roma imperial e Roma papal. Tenta trazer para si a adoração que é devida unicamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um convite meu para você nessa noite. Que você se volte em adoração. Tão somente aquele que merece adoração. Aquele que está perto de você. Aquele que cuida de você. Adoremos aquele que entregou a vida para nos salvar. Adoremos aquele que prometeu um dia voltar a essa terra. E essa promessa, ela não está longe de acontecer. Eu acredito que Jesus voltará. Esse Jesus, ele voltará em nossos dias.
Ele vai vir nos buscar. E aí, nós estaremos por toda a eternidade devotando a Ele, e tão somente a Ele, toda a nossa adoração. Que nada nem ninguém roube do seu coração o lugar que pertence tão somente ao Senhor Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Quantos querem adorar o Senhor? Apenas a Ele, louvado e exaltado seja o nome de Deus. Nós estamos sendo acompanhados aí por algumas pessoas lá de Minas Gerais, né, Afonso? Exatamente, o canal Célia e Oliveira. Isso, o canal Célia Oliveira, lá da cidade. Eu salvei aqui o contato, deixa eu ver o contato, não, eu salvei aqui o local onde nós estamos sendo assistidos. Mureai, viu? Lá de Mureai, canal Célia e Oliveira. Um abraço para vocês, que Deus continue abençoando as nossas vidas e que sigamos a nossa vida em adoração, reverência ao único que merece toda a honra e toda a glória, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor porque temos a Tua palavra e a liberdade de estudá-la livremente. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos salvou um dia e nós devemos ao Senhor, tão somente a Ti, Pai querido, a nossa adoração, a nossa reverência. Por isso, nessa noite, nós entregamos mais uma vez o nosso coração ao Senhor e pedimos que o Senhor nos auxilie, nos ajude em nossas lutas, em nossas vidas diárias, Senhor Deus, mas também nessa batalha contra o bem e o mal. Tenhamos a nossa decisão como tendo o Senhor sendo o primeiro da nossa vida. Estenda, Senhor Deus, sobre a vida dos meus amigos as Tuas bênçãos. Que a Tua paz, a Tua proteção, a iluminação, Senhor Deus, da Tua palavra repousa sobre a vida deles, para que eles continuem aprendendo do Senhor e assim se preparando para o grande dia da volta de Jesus. Sobre nós, Senhor Deus, estenda o Teu perdão. Nós choramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Palmas para o Senhor. Amém. Vamos agora degustar a nossa deliciosa sopa. Cadê a tia Ruth? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus. É isso, senhoras e senhores. Portanto, concluído mais um culto ao ar livre aqui, a Rua Luiz Maranhães, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Desta feita, exatamente nessa sexta-feira, do dia 15 de agosto de 2025. E a palavra de Cristo, mais uma vez, muito bem proferida pelo professor Kleber. Agora vamos à sopa mais gostosa do universo. Valeu, Jesus. Valeu, professor Kleber.